obrigada pela força e pela coragem de vocês. O que é que nós estamos pedindo? Calma. Revogação para a proibição que os filhos de produtor rural menor de 18 anos possam trabalhar na propriedade. Permitir que as refeições possam ser feitas junto com os contratantes. Revogar a lei, o item 31.7.4 da NR 31, a portaria 4.223 de 20 de dezembro de 2022, que obriga um trator de cabine fechada e para colocação de agrotóxico e permissão, presta atenção, os mesmos que obrigam nós a ter trator cabinado impedem que nós possamos fazer a nossa produção de adubo natural. Vocês entenderam essa distorção? Nós não podemos mais aceitar isso. Querem obrigar nós a ter o trator com a cabine fechada, ou qualquer equipamento com a cabine fechada, mas impedem que nós usamos adubo biológico feito na propriedade. Vocês entenderam a disparidade disso? Revogar a determinação de prazo de 120 dias nas atuais exigências para segurado especial. Meus irmãos, eu vou explicar isso aqui porque eu não vou ler tudo. Se nós, hoje, agricultura familiar, eu vou usar como exemplo a agricultura familiar que fica fácil. Se eu contratar 10 pessoas por 12 dias, acabou meu prazo? Se eu contratar 10 pessoas por 12 dias para eu fazer, por exemplo, o plantio, eu não posso contratar mais ninguém para o resto do ano, para colheita, para mais nada, acabou. Se eu contratar mais um dia, eu vou perder a condição de segurado especial. Eu falei com alguns produtores de São Marcos, na minha opinião, esse é o item mais sacana de todos, porque a gente sabe que a família, olha só, se os meus filhos não podem trabalhar, um menino de 17 anos, não pode me ajudar em nada na propriedade porque é considerado trabalho infantil, como é que eu vou dar conta da minha propriedade se eu plantar um pouquinho mais? Vocês entenderam a gravidade disso aqui? Nós estamos pedindo permitir a contratação por prestação de serviço autônomo. É necessário isso aqui. Outra coisa que nós estamos pedindo juntos também, revogar a obrigatoriedade do PGR-TR e da medicina do trabalho para a contratação de até 30 dias. Que a alimentação e a hospedagem sejam acordadas entre contratante e contratado. Estabelecer que os termos de ajustamento de conduta, principalmente na área trabalhista, sejam cumpridos integralmente pelas empresas integradoras, principalmente por ajustes necessários nas áreas dos produtores integrados, relativas às atividades regradas pela Lei da Integração, a Lei 13.288. Estabelecer que as atividades da avicultura e suinocultura, regradas pela Lei 13.288, sejam executadas por produtores rurais e seu núcleo familiar, o segurado especial, ou por mão de obra contratada, é aquilo que a gente falou antes, na situação de autônomo ou de serviço terceirizado, hoje não pode. Eximindo o produtor dos possíveis vínculos empregatícios demandados na esfera administrativa e judicial. Na falta de cumprimento das normas estabelecidas pela Lei 13.288, a integradora e os integrados sejam responsabilizados por danos ou prejuízos à parte prejudicada com multa e indenização, com base na produção desenvolvida e nos ganhos estabelecidos. Mais flexibilidade na jornada de trabalho. Nós precisamos de flexibilidade na jornada de trabalho. Recontratação imediata, vocês sabem, se a pessoa foi demitida, ela não pode ser recontratada, tem um período de carência. Redução da burocracia para essa recontratação temporária. Exclusão de pequenos produtores, presta atenção, exclusão de pequenos produtores das exigências da NR 31, revisão das exigências de treinamento, aceitar que EPIs sem o CA também sejam adequados à proteção conforme o fabricante,
Simplificação do PGR, revisão de exigências de equipamento de proteção individual, incentivo à modernização e inovação na propriedade rural, clarificação da lei de insalubridade e periculosidade, ela não é clara. Simplificação das exigências de instalação sanitária. Hoje nós podemos ser punidos se o banheiro não está a tantos metros da propriedade, de onde a pessoa trabalha. Flexibilidade na alocação de moradia, redução de multa e penalidade, simplificação da fiscalização. Vocês viram o que eu falei aqui sobre a fiscalização? Revisão de norma de transporte de trabalhador, incentivo ao emprego formal, criar incentivo para que possa ser formalizado o trabalho verdadeiramente. Simplificação das exigências de alojamento, incentivo à capacitação interna. Hoje não é o que a gente precisa, hoje é o que é imposto pelo que está nessa legislação aí, principalmente na NR 31. Flexibilização das exigências de segurança em máquinas e equipamentos, é aquilo que nós pedimos a revogação. Redução da burocracia para empregado rural. Incentivo ao uso de tecnologia sustentável que seja criada no campo. Flexibilização da contratação do adolescente. Permitir a contratação de adolescentes em condições especiais e protegidas. Revisão do artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 33º, que proíbe, olha só, proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade. Os pais devem ter a autonomia de conduzir os seus filhos, tomando os cuidados que eles consideram correto para a educação e para a ocupação dos seus filhos. Sabe-se que este impedimento faz com que os filhos sejam impedidos de trabalhar com os pais e ficam à mercê da suposta educação de tempo integral. Quem deve educar os filhos são os pais. Sem ter tido contato com a produção até os 16 anos, o filho dificilmente vai querer ficar na propriedade. É por isso que nós não estamos conseguindo dar volta e deter renovação nas propriedades, meus irmãos. Esse é um item crucial, nós precisamos batalhar por isso. Simplificação das exigências da documentação, incentivo à cooperação entre produtores, redução das exigências de sinalização de segurança. Sinalização na roça, meus irmãos. Revisão das normas de ergonomia, flexibilização das exigências de saúde ocupacional, simplificação das exigências do controle de praga, flexibilização das normas de armazenamento de produto químico. Olha só, em Santa Catarina foi flexibilizado, no resto do país não. Vocês entendem? É por isso que nós precisamos pedir isso aqui em nível federal, meus irmãos. Flexibilização da organização do trabalho, redução das exigências de registro ponto. Hoje na roça, a mesma exigência que tem para Randon, tem na roça. Incentivo à melhoria das condições de trabalho, revisão das normas de proteção a intempéries, flexibilização das exigências de armazenamento de produto agrícola, simplificação das normas de capacitação, revisão das normas de higiene no trabalho, flexibilização das exigências de segurança na área do trabalho, que inclusive dificulta algumas coisas que são cobradas do proprietário. Incentivo ao uso de equipamento moderno, revisão das normas para o trabalho noturno, a produção de leite. Dos principais problemas para a produção de leite é isso aqui, a norma para trabalho noturno. Simplificação das exigências de monitoramento de saúde, flexibilização das exigências de acessibilidade, revisão das normas de ventilação e iluminação. Pessoal, ventilação e iluminação também é um dos itens mais complicados para o produtor rural. Vamos ter que botar ventilador na roça. É mais ou menos isso. Incentivo ao uso de energias renováveis, flexibilização das exigências da proteção ambiental. Olha só, pessoal. A principal acusação que tem contra nós hoje é de que nós não usamos energias limpas.
Mas a dificuldade que tem para o produtor rural usar é imensa. É só a gente conversar com o produtor que a gente entende isso. 2, para acabar, simplificação das exigências de manutenção dos equipamentos e manter uma atividade agrícola respeitando as características culturais de cada região. Hoje é para o Brasil inteiro a mesma coisa. E aí, como é que nós vamos fazer a mesma coisa que é feito lá no norte, lá no nordeste, com aquilo que é feito aqui? Sem imposição de regra conflitante e que hajam retaliações. Eu, infelizmente, não consegui apresentar tudo que nós tínhamos para apresentar. Eu vou marcar uma reunião, mais uma vez, com o presidente do Sindicato Rural de Caxias do Sul. Era para ele estar aqui, não sei por que não esteve, para nós apresentarmos que a convenção coletiva dos sindicatos da Serra tem uma distorção complicada. Ela diz o seguinte, na convenção coletiva nossa: todo empregador deverá registrar na CTPS do empregado expressamente a efetiva função por ele desempenhada. Ou seja, aqui está dizendo que nós temos que ter o contrato, quase que o produtor tem interpretado que o contrato é específico pela CLT, quando na verdade a legislação brasileira oferece diversas formas de contratação. Contratação do safrista, contratação por prazo definido, por prazo indeterminado, e além dessas contratações todas, nós estamos sugerindo, então, que seja incluído a contratação de trabalho autônomo. Meus irmãos, muito obrigada. Infelizmente, a gente não vai conseguir abrir para que vocês se manifestem, porque nós temos que sair da Câmara de Vereadores agora, o nosso horário se esgotou. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Nós vamos encaminhar tudo isso para os nossos parlamentares. Nós vamos encaminhar tudo para eles, vocês viram. Eles participaram aqui conosco, alguns, e nós vamos encaminhar para eles e juntos nós vamos cobrar deles. É por isso que nós estivemos juntos aqui. A partir de agora, pessoal, é isso. Nós vamos ter que saber o contato de todos os deputados federais, de todos os senadores, de todos os vereadores, de todos os deputados estaduais, de todos os prefeitos, e nós vamos nos ajudar. Vocês ouviram a cobrança que eu fiz para os deputados federais e para o senador. Por que é que estão impondo agenda verde? Por que é que estão impondo pacote verde antes de limpar a sujeira, meu Deus do céu, da enchente? Vocês entenderam? E é por isso, a acusação de trabalho escravo, meus irmãos, era só o levante para virem com a desculpa de dizerem que nós somos escravagistas e por isso vão desapropriar as nossas terras. É importante isso. Vocês viram? Eu li. Está na Constituição, não sou eu que estou inventando. Então, nós precisamos entender. Enquanto existir aquecimento global e função social da Terra, nós corremos o risco de, pelo simples fato de nós querermos produzir os nossos próprios alimentos, não querermos comer tudo industrializado, nós sermos considerados escravagistas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra. Grande abraço.